Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Oposição vai a Pacheco contra sigilos de inquéritos no STF. Pedido foi entregue pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, entregou nesta quinta-feira 25 ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, uma petição pelo fim dos sigilos dos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O pedido, que também se estende ao Tribunal Superior Eleitoral, foi enviado à Procuradoria Parlamentar do Senado para que a Suprema Corte seja oficiada da ação. De acordo com o documento da oposição, a reivindicação para que sejam identificados todos os parlamentares alvos de investigações e processos judiciais sigilosos, para que tomem ciência do número exato de inquéritos e processos judiciais dos quais os parlamentares fazem parte, e pelo fim de todos os sigilos desses referidos procedimentos. Essa medida decorre da revelação do Twitter Files Brasil, onde o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, exerceu pressão sobre a rede social X a fim de promover censura às páginas de direita e às pessoas ligadas ao então presidente Jair Bolsonaro, no bojo das eleições de 2022. E o jornalista americano Michael Schellenberg apresenta um pedido formal de medida cautelar contra o governo brasileiro, pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos. Postou o seguinte, veja só, o Brasil se apresenta ao mundo como uma democracia liberal, mas não é. A Polícia Federal, o STF e a Advocacia Geral da União estão censurando o discurso jurídico, tentando banir jornalistas e políticos independentes das plataformas de mídia social e podem apresentar acusações criminais contra mim por publicar informações precisas e legais na forma de arquivos do Twitter Brasil, que é o Twitter Files. Hoje estou reagindo. Apresentei um pedido formal de medida cautelar contra o governo brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos, OEA, cuja missão é promover e proteger direitos humanos no hemisfério americano. Também fiz um apelo especial a Pedro Vaca Villarreal, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ele diz assim, meu caso é muito forte, os dois relatórios da PF e o relatório da AGU sugerem que estou sob investigação criminal e sob risco iminente de processo criminal por publicar informações totalmente precisas e legais. O Brasil ainda hoje é formalmente uma democracia, mas não deveria mais ser considerado liberal. A guerra à liberdade de expressão pelo STF e pelo presidente Lula foi longe demais. Na melhor das hipóteses, o Brasil é uma democracia iliberal. Na pior das hipóteses, caminha para o totalitarismo. A OEA deve tomar medidas para impedir que o Brasil continue no perigoso caminho em direção ao totalitarismo. Minha inscrição completa pode ser lida no site da minha organização de pesquisa sem fins lucrativos, Environmental Progress. E lá tem os relatórios da PF e do PGR. E eu já jogo para o Adriles Jorge começar falando sobre isso, Adriles, porque enquanto isso, pasme você, mas enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, o Alexandre de Moraes chama, naquele evento que ele está participando em Londres, as redes sociais de, abre aspas, mercado livre de ódio e fascismo. Ele voltou a defender o que ele chama de responsabilização das Big Techs, Adriles Jorge. Bom, vamos lá. São duas pautas, mas que se casam, né? Que você colocou juntas aí. Primeiro, quando o Schellenberg percebe e faz uma denúncia internacional contra um governo que eventualmente está em parceria junto com o judiciário, ajudando a censurar, a limitar alcance, a tirar, remover conteúdo e, em última instância, poder, inclusive, retirar a maior plataforma de conteúdo, de jornalismo, de rede social do mundo, você cria exatamente uma simbiose total, absoluta e restrita, coisa que a gente já falava aqui antes do Brasil, entre o STF e o governo federal. O governo federal, é bom lembrar, todo mundo já sabe, tem um presidente da República
que foi retirado da cadeia, que tinha sido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, e foi retirado oportunamente da cadeia para se voltar a uma eleição, numa eleição que foi extremamente parcial, em que o TSE foi acusado de parcialidade, de censurar e perseguir um lado em favor de outro. Então você tem exatamente o casamento demoníaco perfeito entre a ditadura do judiciário e um governo federal que foi colocado lá por essa ditadura do judiciário e, eventualmente, fazem esse governo autocrata disfarçado de democracia. A segunda pauta é ainda mais escandalosa. E quando você tem uma trupe de juízes que viajam o mundo para dar exemplo de ditadura, de como fazer uma ditadura travestida de democracia para perseguir, cercear, limitar o alcance do que se chama de conservadorismo, de cristianismo, de liberalismo, que é isso que acontece no Brasil. Se você pega o fulcro da palestra do Alexandre de Moraes em Londres, o que exatamente ele está dizendo? Ele está dizendo que as redes sociais são uma espécie de depósito que pode ser inflado com toneladas de cocaína de traficantes, com pedofilia, com nazismo, com fascismo. E ainda fala, 93% dessas informações, dessas apologias a discursos de ódio, elas são limitadas. E aí é que vem o pulo do gato. Então ele fala nessa palestra, por que não limitar o conteúdo antidemocrático? E isso é um discurso capcioso, porque desde sempre o Alexandre de Moraes está falando assim, a extrema-direita tomou as redes sociais para fazer discurso de pedofilia, de nazismo, de fascismo, de racismo, e ele coloca a cerejinha do bolo. E antidemocrático. Antidemocrático, qual é, eu pergunto a você, Marco Antônio, qual é o sujeito que foi censurado, que foi preso aqui no Brasil, que foi para Papuda, que foi para Colmeia, que estava fazendo apologia de nazismo, ou de fascismo, ou de racismo, ou de pedofilia? Você balela, você conversa fiada. As pessoas que estão sendo censuradas, que foram censuradas, como eu fui, inclusive, que estão sendo colocadas na cadeia sem o devido processo legal, por inquéritos criminais com tipificações criminais que não existem, simplesmente contestaram a lisura do processo eleitoral, simplesmente contestaram a parcialidade do TSE, simplesmente pediram por uma maior aferição do processo eleitoral através das urnas eleitorais. Às vezes, simplesmente uma senhora que estava lá em frente à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, foi condenada a 20 anos de cadeia. Então é uma balela. Essas pessoas que clamam por liberdade, clamam por maior transparência da justiça eleitoral, que criticam os abusos do STF, eu sou um exemplo vivo. Eu falei o quê? Que tinha censura no Brasil. E, eventualmente, no dia seguinte, meu Twitter foi removido por meses. Foi censurado. Então, ele coloca de uma maneira capciosa o Alexandre de Moraes, junto com o STF e os ministros, que existe uma apologia a crimes, racismo, pedofilia, nazismo, quando não existe isso no Brasil. Claro que existem loucos que fazem apologia a esse tipo de coisa, mas as pessoas, eu volto a dizer, que estão na cadeia, que estão sendo perseguidas, que estão sendo massacradas, arruinadas financeiramente, foram exatamente por cometerem, entre aspas, crime de opinião por contestarem as autoridades legais do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eles estão fazendo, e é isso que eles estão fazendo de maneira capciosa, num discurso absolutamente asqueroso, para deturpar a realidade e continuar e seguir censurando no Brasil e querendo ensinar como se censura no mundo ocidental democrático. E o negócio ainda é mais cabuloso, e eu vou citar algumas transcrições aqui para ouvir vocês. Foi obtido pela Folha de São Paulo. Na entrada do evento, ao ser questionado pelos repórteres se daria entrevista, o Alexandre falou, abre aspas, nem a pau. Com pau ele daria entrevista. Enfim, essa piada foi o Alan que fez ontem numa sala do Space que eu tava. Em defesa da sua tese sobre responsabilizar as empresas, olha, acompanhem o raciocínio do cara. Acompanhem o raciocínio do cara. Abre aspas. As Big Techs dizem exatamente isso, que elas são grandes depósitos. Não há nenhum problema. Se você tem um depósito na vida real, você aluga o depósito e a pessoa que alugou faz de lá um laboratório de cocaína. Você não tem responsabilidade por isso, você não sabia. Agora, se você descobre e faz um aditamento no contrato para ganhar 10% da venda de cocaína, no mundo real você tem que ser responsabilizado. Olha a loucura disso! E ele ainda termina falando disso, ninguém discorda. Ele está equiparando. Olha, assim, é inacreditável. Ele está equiparando rede social com depósito de cocaína para tráfico de drogas.
No mundo virtual continua o Moraes. Se você simplesmente é um depositário de artigos, vídeos, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você monetiza e coloca os algoritmos para direcionar com prioridade essas notícias, aí você está igual a pessoa que ganha 10% da cocaína. Daí ele fala, por que pedofilia, pornografia infantil e direitos autorais? Olha a falsa equivalência, ele joga pedofilia, pornografia infantil e direitos autorais, que no fundo é... Depois ele termina com ato a opinião antidemocrática. Ele é capcioso, é completamente capcioso. Olha, trecho da Globo News que a gente divulga aqui. Aí ele fala o seguinte, 93% do que é publicado as redes sociais retiram antes de ter um like. Uma visualização? Interrogação. Porque elas podem ser responsabilizadas. Aí é o bom uso da inteligência artificial. Conseguem retirar 93% antes de uma visualização. Os outros 7% que ficam na dúvida levam para uma comissão de seres humanos e retiram em 1-2 horas. O cara quer ter controle sobre toda a internet, Rafael Satie. Olha a loucura totalitária desse homem. Se dissessem pra gente há 7, 8 anos atrás que nós poderíamos chegar nesse nível, talvez a gente duvidasse. Mas nessas horas eu glorifico e dou graças a Deus por jornalistas estrangeiros, sobretudo norte-americanos, que têm feito com que essa perseguição ganhe reverberação e repercussão nacional e internacional. Só foi por isso. Mas tem o Alan dos Santos, óbvio, por isso foram para os Estados Unidos, porque lá teriam uma voz para conseguir falar da verdade que acontece no Brasil sem serem censurados, protegido pela emenda, pela Constituição norte-americana. Então, veja, agora o próprio jornalista, né, o Schellenberger, está sendo perseguido e o próprio norte-americano vai lá no Tribunal Internacional, vai lá denunciar e, obviamente, que vai ser ouvido com muito mais veemência. A guerra foi escalada, meus queridos. O Alexandre de Moraes ele não vai dar o braço a torcer com muita facilidade, mas a gente sabe que quando o rato está encurralado, a primeira coisa que ele faz é atacar. E isso mostra que ele não tem saída. Ao que tudo indica, e não é vender sonho, não é querer animar ninguém aqui, porque os tempos não estão bons para animar ninguém. Os tempos são sombrios e são muito difíceis. Mas ao que tudo indica é que o rato está encurralado e está dando seus últimos ataques por questões de sobrevivência. Que Deus me ouça. E deputado chama o povo para as ruas e pede mobilização total para barrar abusos do Supremo. Veja o vídeo. Esse vídeo é extremamente importante, eu peço encarecidamente que você assista até o final, porque o resultado da mobilização que pode surgir através de você pode resgatar a democracia brasileira. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um período sombrio do nosso país. Os abusos de autoridade, o desrespeito à Constituição, ao devido processo legal, inquéritos ilegais sendo abertos, pessoas sendo condenadas a 17 anos por invadir um prédio público no domingo desarmada, deputados sendo censurados, pessoas comuns sendo censuradas, a censura dominando completamente o ambiente político, do debate político no Brasil. Mas nós temos agora uma janela de oportunidade. Ao longo das últimas semanas o clima mudou, e mudou muito. Graças aos Twitter Files, como escancarou decisões ilegais sem fundamento algum, censurando boa parte do espectro político nas eleições de 2022. Graças a todas essas informações que foram publicadas através das redes sociais e que hoje o povo brasileiro entende o que realmente está acontecendo, nós temos agora a possibilidade de instaurar a CPI do abuso de autoridade. E o abuso de autoridade é hoje no Brasil o maior risco à nossa democracia, às nossas liberdades. Só que aí é onde você entra. Nós já conseguimos o número de assinaturas necessárias para que haja a instauração dessa CPI. Mas há forças agindo nos bastidores para impedir que essa CPI seja instaurada. Afinal de contas, a partir do momento que essa CPI for instaurada e nós pudermos convocar de forma institucional pessoas envolvidas nessa criminalização da direita, dos conservadores, nesse ataque às nossas liberdades, então a opinião pública com certeza ficará do nosso lado. Assim como na CPMI do 8 de janeiro, onde o resultado final, real, é que 80% do povo brasileiro entende que não houve uma tentativa de golpe naquele fatídico dia. Houve sim vandalismo e essas pessoas deveriam ser penalizadas de acordo com a lei e não da forma como está acontecendo. Então agora é o momento da mobilização. Nós temos uma oportunidade única, só que para que isso aconteça, precisa-se que as pessoas comecem a pedir nas suas redes sociais, no seu ambiente de convívio, em todos os lugares, nos 4 cantos do Brasil, pedir
que a CPI do abuso de autoridade seja instaurada. O presidente da casa, Arthur Lira, não disse em momento algum que não vai abrir ou instaurar essa CPI. Mas ele ainda talvez não entendeu a gravidade do assunto. Ele não entendeu o quanto esse assunto, quanto essa demanda é cara nos corações do povo brasileiro. E ele precisa entender isso. E a única forma que nós temos é verbalizar essa demanda. E para isso eu te peço, use suas redes sociais enquanto nós ainda temos essa possibilidade, que nós não sabemos por quanto tempo esse direito poderá ser usufruído no Brasil, o direito à liberdade de expressão. Mas nós temos aí uma oportunidade, uma janela única de oportunidade, que é a CPI do abuso de autoridade. Em conversas nos corredores da casa, já se entende que o Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do STF extrapolaram de forma inconsequente a Constituição e estão usando os seus cargos para perseguir pessoas, políticos de direita, conservadores, ou até mesmo aqueles que se atrevem a criticar essas decisões ilegais. Então nós temos agora essa oportunidade. Chega, está na hora de dar um basta. E o momento agora está mais propício, mais favorável do que qualquer outro nos últimos anos em que começou a instauração, essa implementação da ditadura, do totalitarismo judiciário no Brasil. Compartilhe esse vídeo. Confia no que eu vou te dizer. Se houver a pressão, se nós aumentarmos o volume o bastante, o Arthur Lira vai instaurar essa CPI. Mas para que isso aconteça, todo mundo agora tem que focar nessa missão. Vamos focar apenas nessa missão. Instaurar a CPI do abuso de autoridade. E ali nós vamos escancarar a ditadura que virou o Brasil. Ficará impossível para qualquer passador de pano oficial da rede Goebbels esconder que o Brasil agora é um estado de exceção. De que o judiciário brasileiro se transformou num instrumento político de uma facção criminosa que se chama PT, Lula e seus asseclas. Então aqui fica o pedido. Mobilize. Use suas redes sociais, grave seus vídeos, faça seus posts, faça seus comentários, subam as hashtags. A abertura da CPI do abuso de autoridade. CPI do abuso de autoridade já. Esse é o momento, pessoal. A gente não pode perder essa oportunidade. Aproveitando que o debate político hoje se pauta basicamente nessa questão da liberdade de expressão. É através dessa CPI que a gente vai mostrar que existe hoje um consórcio trabalhando, uma indústria da censura no Brasil. Se a gente não vencer essa guerra, a gente vai perder todas as próximas batalhas. Se nós não vencermos essa, nós estaremos assinando a derrota de qualquer outra batalha futura, porque nós perderemos a nossa possibilidade de verbalizar os nossos argumentos e o nosso posicionamento. Então fica aqui um pedido encarecido. Vamos trabalhar. O foco, CPI do abuso de autoridade. Um abraço. E outra matéria já na tela. Bomba. O governo fazem reunião sem Lira e tentam isolá-lo por ele estar em fim de carreira, segundo o comentarista da Globo News. Senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, surge como novo personagem no embate entre Arthur Lira e o Executivo. A jornalista do Globo News, Camila, traz bastidores de reunião de Randolph com o núcleo político governista, Rui Costa, Padilha e Aguinaldo Ribeiro, na residência oficial do Senado. A comentarista fala que a intenção é isolar Arthur Lira. Agora, gente, falando em reuniões, tem um novo personagem ali, ou dois novos personagens que estão em campos opostos. Quais são? Arthur Lira e o senador Randolph Rodrigues. O que aconteceu? Ontem, os aliados do governo, do próprio Randolph, mas enfim, a base aliada, se reuniu com Padilha, que é o articulador político, Rui Costa, Casa Civil, o Aguinaldo, que a gente mostrou aí, que é o líder da maioria lá no Congresso, também se reuniu com Rui Costa, já falei, com todo o núcleo político do governo, líderes ali também, para alinhavar essa questão que depois deu certo. Vamos suspender a sessão de vetos. Só que essa parte aí dos líderes governistas e de deputados do governo disseram, olha, o Lira não participou dessa reunião, não foi chamado. Lembrando, para situar, é importante, essa reunião foi na residência oficial do Senado, ou seja, sob a batuta de Rodrigo Pacheco. E aí disseram, não foi por causa que realmente houve uma ligação do Lira para o Pacheco e, segundo esses líderes, não foi uma ligação muito amigável.
Já da parte de Lira, o que os aliados dizem? Olha, teve ligação sim, mas não tem essa história de não ter sido amigável. Mas Lira não foi porque, segundo esses aliados, Rodrigo Pacheco anunciou a reunião já contando com a presença de Lira, só que sem avisá-lo. E Lira também está desmentindo essa questão de ter alguma questão. A verdade, gente, vamos falar bem? Verdade, o Lira não vai mais em reunião que tem o articulador político do governo. E não haverá mais reunião de articulação sem Padilha. Então está nesse pé, ainda está tudo muito quente, muito difícil e divergente. Agora, uma das coisas que está posto para os dois lados foi essa questão do Randolph e do Lira. Aliados do Lira falando, o Randolph não conversou com ninguém da Câmara, não conversou com o próprio Lira, não conversou com até líderes do governo na Câmara, do PT, enfim, essa é a versão deles. E a versão do outro lado é que é uma versão, inclusive, que irrita bastante Arthur Lira. É aquela questão de que ele está no fim já do seu exercício de poder e que ontem ele ficou insatisfeito e perdeu a batalha. Ele queria votar, ou seja, queria sessão de vetos e o governo conseguiu ganhar e adiar essa sessão. E Elon Musk surpreende novamente e antecipa a resposta sobre convite para depor na Câmara do Brasil. É isso mesmo. A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 23, 2 requerimentos para que o empresário Elon Musk seja convidado para depor sobre as acusações feitas contra o ministro Alexandre de Moraes. Mesmo antes da formalização dos convites, Elon Musk já manifestou sobre o assunto. O empresário disse ser favorável à participação na audiência e complementou de maneira surpreendente. Eu ficaria feliz em testemunhar, disse Musk. A data será marcada e a audiência deve ocorrer por videoconferência, de acordo com o deputado Biratan Sanderson, autor de um dos convites. A Câmara vai tremer. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.